Boa noite. Na passada quarta-feira, o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo reuniram-se na cidade da Beira e acordaram a implementação imediata da integração dos oficiais da Renamo nas Forças Armadas e na Polícia da República de Moçambique e a desmobilização dos outros. Esta decisão coloca igualmente um grande desafio para garantir a reconciliação e permitir que não haja retrocessos e o país passe para uma paz efetiva. Este é o tema que vamos trazer hoje no programa Linha Aberta, a desmilitarização da Renamo e o desafio da reconciliação nacional. O Presidente da República, depois do encontro, fez uma visita à província de Manica, onde nos seus comícios chamou de fato a atenção dos moçambicanos da necessidade de reconciliação nacional para que, de fato, este processo que ele está a conduzir pessoalmente possa lograr o sucesso desejado e que a paz venha para ficar. Tenho aqui como convidados, já ia passar um pouco de ansiedade para debater o tema, mas pronto, vou apresentar os convidados que tenho aqui comigo, o senhor Dr. Simão Inhambe, o jornalista Borges Jamir e também o jurista Elísio de Sousa. É com eles que vamos analisar este tema. Está definitivamente desatado o nó que dificultava o avanço do processo de desmilitarização, desmobilização e integração dos efetivos militares da Renamo, mas também o avanço do processo da descentralização. Para já, os homens da Renamo serão integrados nas Forças Armadas e na Polícia, e, portanto, a Renamo, ao que tudo indica, cedeu ao deixar de fora o Serviço de Informação e Segurança de Estado, como exigia inicialmente. Podemos dizer que, finalmente, estamos perto de alcançar a paz efetiva, Dr. Inhambe. Muito obrigado, boa noite e boa noite aos colegas do painel. É importante que a gente reconheça o esforço em termos da parte da liderança da Renamo, bem como do Presidente da República, no âmbito do diálogo, que conseguiram alcançar alguns consensos. Nós, como sabemos, no processo negocial não era possível, não era possível que as exigências da Renamo fossem todas elas alcançadas, bem como também o Presidente da República, do seu lado da repressão do Estado, não podia conseguir tudo, porque isso é um processo de negociação. O que nós iríamos dizer em relação à questão se nós de facto estamos quase perto a alcançar a paz efetiva ou não, eu diria que a construção de uma paz efetiva é um processo contínuo, porque hoje nós estamos, por exemplo, poderíamos ter a questão dos homens armados da Renamo resolvido, integrados, conforme nós estamos a dizer, mas nós estamos a saber que estamos a meio de um conflito, e esse conflito criou uma ruptura sempre, não é? Separação não só das populações nos lugares onde eles viviam, semeou luto desse conflito armado que nós tivemos, e temos aqui os homens armados, os que causaram de uma certa maneira esse conflito, que estavam diretamente envolvidos, digamos, a serem premiados, não é, pela integração, né? Vão passar a ganhar salários e vão ter certas regalias e tudo mais. Agora, se nós queremos, como processo, resolver o problema, temos que ter isso como um passo, mas também temos que ter um programa compreensivo que vai também integrar, em termos da sociedade moçambicana, daqueles que de fato foram diretamente vítimas desse conflito armado, e criar condições para que todos aqueles que de uma ou de outra maneira, por causa desse conflito, sentiram-se isolados, porque nós estamos a falar de integrar, estamos a integrar algo que estava desintegrado, mas o conflito não só desintegrou com seu fim, durante o processo, os homens armados da Renamo desintegrou muita gente da economia, desintegrou muita gente da educação, desintegrou muita gente de acesso aos serviços públicos, desintegrou muita gente de tantas outras oportunidades que deviam ter. Agora, cabe ao governo dizer, olha, o que nos tirava uma paz de facto, porque as armas é a ameaça iminente de paz, já resolvemos a questão da paz. Agora, qual é o segundo passo? Não são as eleições,
que segue, não é? Porque eleições é o modus operandi de um Estado democrático, é um dado. Então, para nós podermos, de facto, termos uma reconciliação efetiva, termos uma paz efetiva, qual é o plano que nós temos como uma nação toda, para podermos integrar as outras áreas da sociedade que, por causa desse conflito, foram desintegradas. Como é que se faz? Não percebe? Como é que se faz? Há vários modelos que não podemos fazer um cut and paste, nós temos que olhar para a nossa própria sociedade e dizer, olha, por exemplo, aquele indivíduo que perdeu as suas terras, que saiu da sua terra lá em Magude, que correu durante o conflito armado, está dentro da cidade de Maputo, por exemplo, que não consegue lograr algum benefício econômico porque perdeu tudo quanto tinha. Qual é o plano que nós teríamos com essa comunidade para regressar às suas terras? Aquele indivíduo que é Muxungo e perdeu o seu carro, não é? E que já não tem meios de sobrevivência, qual é o plano que nós temos para que essa pessoa volte a reconciliar com seus meios de produção? Aquele indivíduo que já não dá para começar na primeira classe e estudar, porque depois, durante a guerra, não foi possível ser integrado na educação. Que plano nós temos para que essa pessoa, de facto, possa se ingrar dentro da economia e competir e ser sustentável e ter acesso às oportunidades econômicas que, por causa do conflito armado, ele perdeu? Então, nós temos que pensar de uma forma muito holística quando se fala de reconciliação. Não basta colocarmos as armas de lado e levarmos as pessoas que estiveram diretamente envolvidos, premiá-los pela integração e salários e esquecermos a comunidade moçambicana, porque estamos a falar desse isolamento, não é? Dessa, que falam-se não isolamento, a palavra certa seria exclusão, porque o conflito armado cria uma exclusão econômica, uma exclusão social, porque depois as pessoas são tiradas das zonas onde elas nunca pensaram que poderiam sair, e até digo, há pessoas que deixaram campas que são algo importante para eles, que já pensam, hoje talvez a minha vida não anda porque nunca consegui visitar a minha campa, e fica com total conflito dentro de si. Então, nós não nos limitaríamos, não é? Elevamos os passos que foram dados pelo Presidente da República e com a liderança da RENAM, mas acho que nós temos que continuar a pensar de uma forma holística para, de facto, responder às várias sensibilidades sociais que foram vítimas e que continuam a viver consequências de guerra, que mesmo depois da integração dos homens armados da RENAM no setor onde foram concordados pelo Presidente da República, o coordenador da RENAM, continuarão a sentir por muito mais tempo. Então é necessário que nós tenhamos que desenhar políticas compreensíveis para que todos aqueles que estão, de certa maneira, a sentir exclusão por causa da guerra não sintam tão de uma forma intensa como talvez possam sentir hoje. Aí estamos a começar com uma verdadeira reconciliação, porque não acredito numa reconciliação em que apenas as pessoas acordaram e decidiram que não vão lutar, não vão se insultar, como o Presidente dizia, é da RENAM, é da MDM, o Presidente está aqui, venham ouvir o seu Presidente, tudo bem, mas depois, o que acontece quando ele volta para casa? Aquele que era militar está aí ao lado, convivem juntos, ele tem algo para cozinhar, aquele que foi vítima da ação do militar já não tem nada para cozinhar. Como é que esses dois de facto vão conviver? Como é que a reconciliação vai acontecer? Então, nós precisamos, de facto, resolver o problema das armas. A RENAM não pode fazer política com as armas, mas nós, como nação, temos que já pensar num programa compreensível, porque agora a RENAM está preocupada apenas com os seus, não com o país todo, para resolver consequências dessa guerra, porque esses homens que estão sendo integrados são homens da RENAM, e que essa é a guerra da RENAM que está a tentar integrá-los. O resto do povo, não estou a ouvir nenhuma proposta de política compreensiva para a integração da sociedade, para a reconciliação da sociedade. Então, a RENAM, como partido da oposição, tem que ganhar um pouco de maturidade, deixar um pouco de ser egoísta, pensar apenas nos seus, tentar abrir espaço para também atender às necessidades factuais da população moçambicana, dizer, olha, para além de integrar os homens armados da RENAM que estavam conosco, já que não temos mais conflitos e nós não queremos ser mais partido com armas, precisamos
que propomos também que esse assunto seja resolvido desta e daquela maneira, sair para além dos seus membros, mas daquilo que está sendo discutido, eu não consigo enxergar pelo menos uma proposta de política econômica ou pública que possa de facto atender às vítimas de uma forma geral de conflito do qual nós estamos a sair. Estou a falar do qual nós estamos a sair durante os 16 anos, depois nos últimos 2 anos, e que continua como uma ameaça iminente ter esses homens da arma. Não estou a ver nenhuma política concreta que atenda holisticamente a esses assuntos. Borges Namir, como é que olha, estamos mesmo com estes entendimentos a caminhar para aquilo que é o desejo de todos nós, de uma paz efetiva, de partidos políticos sem armas? Bom, boa noite, os colegas. Eu penso que foi dado o primeiro passo. O acordo para a desmilitarização da RENAM é só o primeiro passo, mas não podemos dizer que estamos perto da reconciliação, não. Ainda há um longo caminho por percorrer. Eu fiquei atento à explicação do Dr. Nhame. Foi interessante uma parte que ele disse: bom, o conflito armado gera a exclusão, mas também o inverso serve, não é só uma questão de perspectiva, a exclusão também gera conflito. Então nós precisamos de resolver um problema maior, que é de exclusão, que eu não sei se essa exclusão é criada pela RENAM ou por quem quer que seja, mas parece que é criada pela nossa sociedade, a forma como está estruturada, que há muitas pessoas que não estão incluídas dentro dos processos produtivos, e que enquanto as pessoas continuarem excluídas e terem um sentimento de que há quem não está excluído, e ter o sentimento de que eles estão excluídos porque há quem beneficia acima da média, então o conflito vai estar sempre presente. Então a reconciliação nacional é muito mais do que simplesmente entregar as armas. Na verdade, eu nem penso que o problema seja as armas e tanto que tal. O problema é as causas que fazem com que as pessoas usem as armas para matar. Porque nós vimos no Quênia, por exemplo, a seguir as eleições, as pessoas mataram-se não por armas, mas por katanas e machados. Então não é necessariamente as armas que criam problema. Aliás, neste momento, os homens da RENAM têm armas, mas não estão a disparar. Em Cabo Delgado há um grupo de pessoas que não têm armas, que a RENAM tem, mas está a matar. Eu não penso que a reconciliação nacional seja feita através de uma simples entrega de armas. Agora, é importante entregar as armas, é um passo simbólico, importante para dizer que estamos desarmados, mas há quantos problemas que faz com que as pessoas peguem armas, lutem para reivindicar determinados interesses e objetivos, e quantos problemas prevalecerem, então a reconciliação não será alcançada. Junta-se também ao Dr. Elísio de Sousa. No seu entender, estes passos que estamos a dar, tal como as partes que estão a discutir isto, acreditam que este é o caminho, portanto, para o alcance da paz efetiva? É efetivamente isso na sua visão? Obrigado. Primeiro, saudar a todos os telespectadores da STV e agradecer o convite que me foi formulado, e saudar também os meus colegas de painel, assim primeiro Francisco, depois o Simão e o Borges. Dizer que em relação a este novo passo que foi dado, portanto, a nível das negociações, talvez seria até a materialização das negociações, porque estas negociações já decorrem desde 1990, culminou, portanto, em 1992 com os acordos e depois as eleições de 94. Então, acaba sendo uma materialização que já era sem tempo. Portanto, estamos a falar de, passam por aí 27 anos em que já se deveria ter chegado a este ponto, mas que, infelizmente, mas não de forma negativa, só agora é que foram entregues as armas. Eu concordo, de facto, que a solução de todos os problemas de uma nação não se deve cingir apenas num ponto, na entrega de armas, mas é um ponto importante, não é, no nosso ponto de vista, para que as pessoas possam se sentir, portanto, livres e em paz, porque nós não podemos só falar de estar, portanto, digamos, ostensivamente armado,
mas existe também aquilo que é desmilitarização, portanto, mental. É preciso que as pessoas, é preciso que não tenhamos, portanto, grupos de pressão armados. É preciso que o país... Mas como é que se faz esta desmilitarização das mentes? Porque penso que o grande desafio, de fato, como dizia o Borges, não é em si entregar as armas, mas é desarmar as mentes, as pessoas não pensarem que é na arma onde tem a solução dos seus problemas. Pois, este conceito de desmilitarização mental tem que partir necessariamente e primeiramente portanto, da desmilitarização formal ou então material ou objetiva, porque nós não podemos estar numa situação em que alguém escolha: se as coisas não correm bem para o meu lado, eu vou lá atrás e vou buscar a minha arma. Então, isto não deve acontecer e nem pode haver sequer possibilidade, mesmo que não haja lá a arma, não pode haver nem possibilidade de recorrer a este artifício. Nós estamos num Estado de direito democrático, constitucionalmente não temos, portanto, qualquer situação em que qualquer país, qualquer partido político tenha legitimidade para ostentar armas. Nós temos uma Polícia da República que é ela que zela pela segurança, portanto, a nível interno, e em termos de soberania temos, portanto, as Forças Armadas. E foram estas as entidades que foram eventualmente chamadas para integrar, portanto, os homens da RENAM que vão ser reintegrados e para além dos desmobilizados, não é? Então, penso que este é um passo importante. É como dizia, portanto, o Louis Armstrong, não é? Quando pisou, portanto, a superfície lunar, ele dizia que, olha, este é um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. Então, eu penso que a réplica serve exatamente para este caso. Pode parecer um pequeno passo, mas para o alcance de eleições livres, justas e transparentes é um grande passo. É um grande passo também para que nós possamos ter, portanto, depois das eleições, um partido que se possa legitimar como vencedor, não vencedor por uma situação de coação ou de coerção, mas por uma situação de eleições, portanto, livres. Isto é que iria ser, portanto, a materialização, portanto, dos ditames da democracia, porque a democracia não é só a liberdade de falar, a liberdade de estar, a liberdade de pensar. Também, para termos esta liberdade, é preciso que nós tenhamos espaço para que esta liberdade seja exercida. E com armas no meio não é possível. Ao exemplo que deu, portanto, o colega Borges em relação à questão da situação em Cabo Delgado, de facto é triste, é lamentável. Eu penso que um dos fatores, é uma especulação pessoal, um dos fatores que pode dificultar o combate àquela situação de Cabo Delgado é exatamente a falta de união nessas pequenas coisas. Uma vez, portanto, os partidos, por exemplo, o Partido Frelimo, o Partido Renamo e os outros, portanto, unidos num único, portanto, diapasão, que é perseguir a paz e eleições justas, e em termos de unificação também dos problemas do país, pensar o país, não pensar o partido, pensar o país, é muito mais fácil em conjugação de esforços, e uma vez que também alguns, portanto, irão se integrar, alguns membros da RENAM irão integrar estas forças de defesa e segurança, em conjugação de esforços é possível, portanto, conseguir debelar a ameaça que se mostra, portanto, patente no norte do país. Então, eu penso que essa desmilitarização deve ser, portanto, eficaz, e é preciso também realçar que há um passo importante e até acho que é gigantesco por parte do Partido Frelimo, que é a confiança que acaba mostrando neste processo. Porquê? Porque foi dado um prazo, penso que foi de 10 dias, para que fossem entregues os nomes, não é? Mas mesmo sem esse prazo ter sido precludido, não é? Já amanhã, a partir de amanhã, estar-se-á eventualmente
a apreciar a lei das autarquias locais para possível, portanto, a realização das eleições dentro do prazo. Então, isto parece-me que é um passo também que é preciso também realçar, que é um passo de confiança, e eu também acho que tem que haver réplica por parte dos outros partidos, por exemplo, da RENAMO, eventualmente, que também deverá contribuir com aquilo que lhe couber para poder fazer com que estes passos sejam muito bem dados e que corra tudo bem e que se materialize aquilo que é o Estado de Direito Democrático em Moçambique. Como garantir que este processo avance e seja concluído com êxito, tendo em conta que já tivemos no passado 2 tentativas de desmilitarizar a RENAMO, primeiro em 1992, após o Acordo de Roma, foi dado um período em que depois os homens que deviam permanecer na guarda da liderança da RENAMO deviam depois serem incluídos nas forças de defesa e segurança. Não aconteceu, passaram 20 e poucos anos. Tivemos de novo em 2014, 2015, com a Imoshin, também falhou. Que aspectos críticos devem ser observados para que desta vez, de fato, este processo aconteça? Bom, eu quero acreditar que talvez era impossível, logo depois do fim do conflito armado que durou 16 anos, que a RENAMO totalmente abandonasse as armas, porque existia já um clima de desconfiança entre o partido e o governo, não é? O partido do RENAMO, nesse caso, e o governo. E talvez justificava-se porque que, de facto, fracassaram o processo da entrega das armas naquela altura, que a RENAMO ainda justificava que precisava de algumas armas para poderem se proteger. Acho que o mais importante, na verdade, é os passos que estão sendo dados agora, porque nos fazem acreditar na questão da criação de um exército apartidário, de uma instituição de segurança nacional apartidária, e que fará com que não haja alguém que de facto possa precisar, um partido como a RENAMO possa precisar das armas. Então, acho que mais do que ninguém, as lideranças do governo, nesse caso da FRELIM, precisam de transmitir uma grande confiança a todos os moçambicanos, não necessariamente a RENAMO, não é? Que, olha, moçambicano como civil, moçambicano como partido político, moçambicano como empresário, não precisam de ter armas. Nós, como Estado, temos as forças licenciadas, autorizadas, diríamos, e com toda a legitimidade para usar a força sempre que for necessário. Porque quando nós estamos a falar das armas da RENAMO, nós não podemos nos esquecer quantas pessoas dentro da nossa sociedade querem ter a arma, porque estão sempre vítimas de qualquer tipo de ameaças, de armas e violência. Nós sabemos nos bairros periféricos, por exemplo, na cidade de Maputo, nos bairros periféricos, na cidade da Matola, o que acontece? Há várias pessoas que entram. Então, nós temos como Estado aumentar a nossa capacidade e garantir com que o cidadão não tenha um apetite com a arma. Então, se já antes a RENAMO, os homens da arma da RENAMO eram procuradas com armas, sem armas eles se sentiriam totalmente inseguros, por isso que eles ficavam aí sempre com as armas, porque era a única forma de garantirem a sua própria segurança e talvez se sentirem seguros. Então o Estado tem que transmitir a mensagem de que, olha, não há nenhum partido político que vai se tornar vulnerável porque não tem arma, mas para além do partido político, o Estado tem que dar esse sinal ao povo moçambicano que não há nenhum empresário que vai se sentir vulnerável porque não tem arma. Não há nenhum cidadão no bairro da Expansão que vai se sentir vulnerável porque não tem arma. Não há nenhum professor que vai se sentir vulnerável porque não tem arma. Então, a sociedade moçambicana tem que ser desarmada nas mentes, mas também esse desarmamento mental, essa insegurança que as pessoas sentem para além dos homens armados da RENAMO, para além do partido RENAMO, tem que mesmo ser demonstrado pelo próprio governo a capacidade de proteger o seu povo, não é? O cidadão comum, que é este que de fato clama pela segurança. Agora, há um outro aspecto. Ao falarmos de questões de segurança em relação ao partido RENAMO, é importante que a gente reconheça que, olha, pelo tempo que passa,
já há sinais de que eles próprios estão ficando cada vez mais desmilitarizados. Por que digo desmilitarização da Renamo? Não é necessariamente o com as armas, é o aceitar membros que nunca fizeram parte do processo político do conflito armado, diria. Que nem sabe o que é uma arma, que nem sabe o que é uma instrução militar dentro do seu próprio partido. Então, a Renamo tem que ter uma estratégia de desarmamento, em termos de desarmamento das mentes, de inclusão daqueles jovens, daqueles moçambicanos dentro do seu partido, em cargos de liderança, que nunca, a nenhum momento, foram militares. Então, se essa parte daqueles que nunca foram militares tornar-se cada vez mais dominante dentro do Partido Renamo, estaríamos num processo de desmilitarização da mente. Porque ele é líder, pertence à comissão política, nunca esteve no conflito armado, então a ideia, a maneira de pensar torna-se cada vez mais diferente. Mas isso não só para o Partido Renamo, também para a Frelimo, não é? Esse tipo de inclusão de pessoas que nunca estiveram envolvidas diretamente na guerra, no exército, e que talvez tenham que ser eles a tomarem algumas decisões, porque nós não podemos continuar com a desmilitarização, não é? E física, nesse caso material, como diria o meu colega, e excluir aqueles que não fazem, que nunca fizeram parte do processo de conflito antes, excluí-los dentro do... Então, nós estamos a manter as armas de uma certa forma, porque é a mentalidade que, olha, se esses aqui não querem ouvir aquilo que nós temos que dizer, então vamos pegar as armas, porque estão habituados. Mas se a Renamo abrir as portas para a inclusão das pessoas que nunca antes pegaram na arma, esse discurso de que quando se esgota a negociação formal, as pessoas recorrem logo às armas, vai eventualmente, gradualmente ser muito irrelevante. Então, e tem que existir uma certa criatividade dentro dos partidos políticos e capacidade de diálogo, não é? Porque às vezes quando as pessoas recorrem às armas é que na verdade a violência é que na verdade eles têm uma capacidade muito limitada de dialogar e que acham que quando perdem no diálogo então perderam tudo. O diálogo não é aquela coisa que quando a gente perdeu o argumento então perdemos tudo, porque o nosso argumento é a base fundamental para a sustentabilidade da decisão que será tomada pelas partes durante aquele processo. Então, nós tomamos essa decisão com todos os pressupostos daqueles mesmos que não são usados. Então, as pessoas têm que aprender a dialogar, como diria o presidente Cissar. O diálogo é a única alternativa ao conflito. Então, nós temos que continuar a dialogar. Bosnhamir, quais são os fatores críticos para que este processo, de fato, possa lograr o sucesso desejado, contrariamente às duas últimas experiências que tivemos? Eu penso que o contexto é importante termos em conta, né? E neste momento há coisas importantes que estão a acontecer que nunca aconteceram antes, que é importante destacar questões processuais, a forma como o processo é tratado. Agora é uma negociação direta entre as lideranças e as duas lideranças estão a fazer grandes concessões que nunca foram feitas antes. Então, nós sempre ouvimos nos últimos anos o discurso de que, o líder da Renamo que venha a Maputo para negociar, porque a capital é aqui, é Maputo, não é? E isto é uma justificação que era sempre colocada, mas neste momento o presidente Nyusi tomou uma atitude diferente dos seus antecessores e ele é que se desloca para onde for necessário para negociar a desmilitarização da Renamo, que na verdade é um pacote dentro de toda uma negociação pela paz. Então, isto nunca aconteceu antes, pode a minha memória não estar correta, mas nunca aconteceu antes, que tanto com o presidente Chissano, muito menos com o presidente Guebuza, que o chefe do Estado saísse da presidência, fosse a Gorongosa, fosse a Beira, fosse a Zambésia, a procurar da Renamo para negociar. Então, do ponto de vista processual, de como as coisas estão a acontecer, eu penso que é uma atitude diferente e muito positiva da parte do presidente Nyusi. E nós temos que lembrar que, penso que foi no Congresso da Frelimo, se não foi numa sessão do Comitê Central, o presidente Nyusi disse que,
eu peço desculpas a vocês, meus camaradas, porque eu viajei para Gorongosa sem vos avisar que eu havia de viajar. Porque se eu vos tivesse avisado, vocês não me deixavam ir. Isso disse publicamente. Então, isso mostra como o presidente está a encarar este assunto como um assunto pessoal, que vai marcar a sua própria governação. Eu penso que esta atitude pessoal do presidente Nyusi é uma grande contribuição para o sucesso das negociações. Outro elemento que não é necessariamente do presidente, mas pode ser considerado como uma atitude do Estado que está a tomar ou do governo, é que pela primeira vez a Frelimo está disposta a partilhar o poder, que nunca quis partilhar. Então, os anteriores presidentes nunca tomaram uma atitude tão corajosa como a que o governo tomou agora, de aceitar a descentralização. E esta descentralização, desta vez, é uma descentralização tangível, no sentido de que, pela primeira vez, a Renamo vai fazer eleger, acredita que vai fazer eleger um governador de uma determinada província. É um autêntico absurdo a forma como os governadores são nomeados neste momento. Não faz nenhum sentido que o presidente da República, sentado em Maputo, nomeie governadores de todos os distritos, depois nomeia de todas as províncias, governador, depois administradores, e os governantes anteriores nunca tiveram abertura para fazer isso. Então, a Renamo pode sentir-se um pouco segura em entregar as armas, porque tem uma coisa a receber é concreto, que é a possibilidade de, se essa decisão tivesse sido tomada antes das eleições de 2014, né? É uma situação hipotética, é verdade que os votos podem mudar em função de uma ou de outra coisa. Neste momento, a Renamo tinha pelo menos 4 governadores. E tendo 4 governadores, significa que tem algum poder tangível. Significa que os seus próprios homens que estão excluídos, no contexto de clientelismo em que se governa em Moçambique, como um pouco toda a África, já tem espaço para integrar as suas próprias pessoas. Porque não é tabu que grande parte dos funcionários públicos entram no funcionalismo público porque são familiares de determinados dirigentes da Frelimo. E se a Renamo governa determinados distritos, esse clientelismo também pode continuar, vai meter lá os seus homens. Então, essas pessoas que vão ser integradas nas estruturas militares e na polícia, nós não podemos ter a ilusão de pensar que, se queremos forças armadas profissionais, vamos meter lá pessoas que não são capazes porque há acordos políticos. Senão estamos a dar o tiro à nossa própria segurança. Em últimas circunstâncias, essas pessoas que estão excluídas do processo produtivo porque estão nas matas, vão ser integradas na economia também, vão ser integradas na função pública. É para a Renamo integrá-los aonde? Não é? Mas agora, se vai governar uma província, então vai integrar as pessoas nesses departamentos provinciais onde estará a governar. Então, eu penso que neste momento é completamente diferente, pelas razões que aqui mencionei, porque há coisas concretas há concessões concretas, tanto do ponto de vista processual, como do ponto de vista objetivo, de, ok, toma lá, está aqui a possibilidade de governar Sofala, que é a sua zona de influência, Zambésia, que é a sua zona de influência, onde tem ganho sempre, ok? Embora não seja para eleger o governador, mas para eleger o Presidente da República, membros da Assembleia da República, e, ok, dê-nos as armas. Agora, esse processo, como disse inicialmente, simplesmente começou. Há questões que até podemos discutir mais adiante, mas neste momento não há entendimento o que é que deve acontecer primeiro dentro de todo o processo da desmilitarização. A desmilitarização integra, entre outras etapas, a desmobilização dos homens, a própria entrega das armas e a integração. Neste momento não há entendimento. Se nós analisarmos aquilo que foi a intervenção do presidente Nyusi naquela intervenção conjunta e a intervenção do dirigente interino da Renamo, a Renamo, a última coisa que quer fazer é entregar as armas. Mas o governo, a primeira coisa que quer fazer é receber as armas. Então, esse processo não está acabado, está simplesmente iniciado, e é importante que o presidente mantenha a postura que tem estado a manter, a Renamo também faça a correspondência que esteja a fazer, mas também os grupos de interesse, que um dos principais grupos de interesse neste processo é a Frelimo. Deixe também que o presidente conduza o processo até onde for necessário, sem muitas interferências como essas que aconteceu agora, de interromper sessão parlamentar, uma coisa que não tinha muito sentido, mas enfim. Doutor Elísio, para si, quais são os fatores críticos?
Desculpa? Para si, quais são os fatores críticos para o sucesso deste processo de integração? Bom, uma regra tabular em qualquer relação jurídica é a necessidade de toda ação ser imbuída de boa-fé. Portanto, as pessoas ou as partes, portanto, os contendores devem sempre agir no sentido de honrar com aquilo que dizem. É por isso que eu não ia concordar muito com o Dr. Borges, quando diz que este processo não está acabado. Bom, a não ser que uma das partes esteja agindo de má fé. Porque por aquilo que foram as declarações públicas e aquilo que foram, portanto, a tese dos entendimentos é que o desarmamento deve acontecer. Não tem que ser, portanto, uma possibilidade dentro de... Senão vamos ter que abrir porta sobre porta. Quer dizer, uma questão é claro que este DDR, o famoso DDR, não pode acontecer de um dia para o outro. Certamente que há prazos, é por isso que já foi dado um primeiro prazo dos 10 dias para a entrega dos nomes e provavelmente hajam mais prazos para fixar todos aqueles, portanto, pontos que devem integrar, portanto, os acordos. Então, no meu ponto de vista, é sim um processo acabado. Não se pode sequer expectar que a Renamo esteja agindo de má fé, porque senão, se de facto, depois do povo moçambicano ouvir pela imprensa que a entrega irá ser efetuada e não ser efetuada, significaria que estaria agindo de má fé. E penso que isto seria, eventualmente, uma quebra contratual, com todas as consequências, tanto jurídicas como políticas, advindas disso. E disse, portanto, na parte final, então um pouco baixinho, que entendia que não fazia sentido aquela suspensão que a Frelimo fez em relação à sessão extraordinária. Bem, mas pronto, exato. Aquilo penso que foi só um comentário, mas eu gostava que olhássemos para os fatores que, portanto, podem ajudar este processo, os fatores críticos. Gostava que olhássemos, porque é isto que já tivemos a experiência de dois processos desta natureza que falharam e desta vez queremos que não falhe. E gostava que olhássemos profundamente para este aspecto. Não, de facto, havendo que há risco que algo possa acontecer, o risco é sempre existente. No meu ponto de vista, é um risco quase diminuto, quase inexistente, porque o nó górdio desta operação ou destas negociações era exatamente a questão da desmilitarização. Porque, havendo já consenso em relação a isto, o único problema ou a única, portanto, a dificuldade que se pode vislumbrar é como é que irá ser processado. Se a entrega vai ser feita em Maputo, vai ser feita em Sofala ou em Nampula, se as pessoas vão ser reintegradas todas em Maputo, vão ser reintegradas um pouco por todo o país, etc. É uma questão processual, uma questão procedimental ou então uma questão regulamentar. Não é necessariamente uma questão, portanto, substantiva, que é o fato de ter que acontecer. E o cumprimento dos prazos. E, no meu ponto de vista, por parte do Partido Frelimo, tudo já foi feito. Portanto, as leis vão ser amanhã, portanto, apreciadas e, muito provavelmente, aprovadas, não é? Tudo indica que vão ser aprovadas. E, sendo elas aprovadas, portanto, como penso que foi o colega Nham a ter referenciado, que uma das partes já fez a outra parte e espera depois o ressarcimento, não é? Que é a contraparte, que nesse caso era a questão da desmilitarização. E também, necessariamente, é preciso refletir que não podemos dizer, portanto, no meu ponto de vista de ânimo leve, que agora temos que ter, portanto, uma polícia e as Forças Armadas apartidárias. Não, no meu ponto de vista, isto sempre foi assim.
materialmente, uma coisa é formal, outra coisa é do ponto de vista prático. Pois, não, pelo que se sabe, existe, dentro dos acordos de paz, existiam a questão das cotas, que isto vem, portanto, dos acordos assinados em 92. Mas, ulteriormente, qualquer outro quadro, seja da FADM ou da PRM, tinham que ser quadros ou têm que ser quadros. Até hoje não conheço, portanto, uma verdade contrária a esta. Tem que ser cidadão moçambicano que reúna os requisitos. E em nenhuma parte dos requisitos para integrar tanto as forças de segurança, ou seja, FADM, seja PRM, ou qualquer outro emprego no Estado, exige-se qualquer linhagem partidária. Doutor Elísio, quando nós falamos da questão do exército, polícia partidária, não necessariamente porque isso não está legislado ou que constitui os requisitos. É a questão da fragilidade do nosso próprio sistema. Nós temos que perceber muito bem como que o Estado moçambicano está sendo construído. Nós estamos a vir de uma situação em que, na construção do nosso próprio Estado, em 1975, abraçamos o regime socialista, onde tínhamos o único partido em que todos nós pertencíamos, um partido que dificilmente a mente deste indivíduo que antes era membro do partido e hoje é chamado a servir o Estado, consegue se desassociar. Então isso tornou-se um vício, que na verdade temos que ter uma grande liderança que de facto coloca a separação dos poderes e diz, olha, meus irmãos, nós lutamos, éramos um partido único, agora somos um Estado democrático, que a vossa ação, o vosso comando não é de um partido, é do Estado. O que é isso de Estado? E nós temos que, de facto, garantir essa separação. Porque hoje, vamos lá ser francos, se nós queremos construir o nosso Moçambique, não se sente tanto o poder do Estado separado do poder político do partido. Não há uma margem muito bem clara. Então, os nossos líderes, sobretudo os que detêm um poder político, os líderes, nesse caso do governo, devem serem eles, de facto, a serem exemplares e a imprimir essa dinâmica para que rapidamente haja essa grande separação entre as instituições da soberania e aquilo que é o poder político em relação aos partidos políticos. É por aí, não é necessariamente porque quando nós entramos na questão de democratização, já depois dos acordos gerais de paz, de facto prevê-se tudo quando se está a dizer os critérios e tudo mais. Mas agora, por exemplo, não concordando também com o colega Borges, quando diz que ao ganhar naquelas províncias depois teremos forma de inclusão através do clientelismo, não é esse Moçambique que estamos a tentar, porque quando nós fazemos a integração através do clientelismo, estamos a dizer que nós continuamos a perpetuar a exclusão. Então, quando ganha-se, é trazer o Estado junto do povo. É esse processo que nós estamos a tentar construir. Então, é muito, mas bem importante que nós tenhamos que ver as coisas, talvez, nessa perspectiva do qual nós, da letra à prática. Porque é o que falta. É o que falta. Francisco, posso dizer duas coisas? Primeiro, é que nós temos que separar uma coisa que é o ideal e aquilo que é a realidade. Eu nunca concordei tanto com o Dr. Nhame, primeira parte da sua intervenção. O ideal e o formal que está legislado é que a polícia é partidária, é que as forças armadas são partidárias, não muito as forças armadas, mas a polícia, que é que tem a intervenção do dia a dia na interação com o cidadão, com os partidos políticos. Mas do ponto de vista prático, nós não temos todos os elementos para dizer que a polícia está ao serviço do poder político. E poder político que é detido pelo Partido Frelimo neste momento. Isto está ali tudo sempre claro. Os exemplos estão lá, todos demonstrativos. Nós vemos, não sei se alguém conhece uma situação em Moçambique de um membro da Frelimo que foi agredido e detido pela polícia. Eu não conheço, nunca ouvi, sou jornalista há mais de uma década e ando neste país. Nunca ouvi, mas há membros da oposição que são detidos, que são chamboqueados, que desaparecem nas mãos da polícia. Então, nós não podemos esconder essas coisas se queremos a reconciliação. Primeiro temos que assumir que temos esses problemas de uma polícia ao serviço do Partido Frelimo.
ou diria, ao serviço do governo, e o governo é da Frelimo. Nós temos na memória fresca situações de sedes de partidos políticos foram incendiados, e quase todas as sedes de partidos políticos foram incendiados nesse país, pelo que me recordo, também posso estar errado, são da oposição. E não há uma atuação repressiva muito forte do Estado. Então, é verdade, nós precisamos de despartidarizar, e esse foi um dos temas que estava nas negociações da paz, despartidarizar o Estado. E é importante despartidarizar o Estado efetivamente, é importante remover aquelas células que funcionam até nas universidades. Eu estudei em 2 universidades públicas neste país, e todas as universidades onde eu estudei têm células do partido, e são professores que me convidam para integrar essas células. E são células do Partido Frelimo, não são células da Renamo. Bom, eu nunca estive na polícia, mas pelas pessoas que estão lá também é assim mesmo. As chefias da polícia são todos membros do Partido Frelimo e são dirigentes do Partido Frelimo, são os comandantes da polícia. Então é preciso resolver esse problema. Ou nós andamos a brincar em querer reconciliar e não assumimos esses problemas, ou assumimos esses problemas e fazemos o restart. A segunda parte que eu queria dizer é que, bom, eu não consigo perceber que a Renamo, se ganhar uma determinada província, não vai meter lá seus membros como funcionários públicos. O MDM ganhou, também meteu seus membros nos municípios. Então, uma coisa é o ideal. O ideal, eu como cidadão moçambicano gostava que o critério fosse o mérito. Mas a realidade é que o partido que ganha, no contexto de clientelismo, não só em Moçambique, mas um pouco por todo o continente, e que a Frelimo fez uma grande escola também dessa questão de clientelismo, aqueles que ganham metem lá os seus familiares ainda full stop. Então, eu não tenho ilusão de pensar que se a Renamo ganhar uma determinada província, vai pôr lá o mérito. Eu penso que o mérito há de estar, mas também os seus membros vão estar na linha da frente. E talvez nós precisemos disso numa fase inicial, Sim. Bom, talvez só por uma questão de contraditório, não é? Uma vez fui interrompido. Não necessariamente também para contrariar, tanto que tal, mas é para tentarmos afinar as posições. É o seguinte, é preciso, quando se diz que Moçambique é um Estado de direito democrático, isto não podem ser palavras vazias, porque senão o melhor é rasgar a Constituição e dizer que, olha, vamos recomeçar como um Estado, portanto, sem qualquer forma de soberania, vamos esquecer todas as leis montesquianas e vamos começar um Estado novo, do zero, portanto. Eu penso que, e como se diz em gíria, já não se pode inventar a roda. É o seguinte, é natural que em qualquer país existam situações, sejam isoladas, ou sejam recorrentes, de clientelismo, de nepotismo, de abuso de poder e todas essas infrações. E tudo isto, meus caros, no meu ponto de vista, está legislado. Se há um caso em que há provas de clientelismo ou nepotismo, isto é uma infração. E é uma infração que pode ser atacada, não precisa de ser eventualmente portanto, um dirigente, para eventualmente poder intentar ou fazer uma denúncia, seja ao Ministério Público, seja à polícia, seja a qualquer instituição. Não sei se depois vamos dizer também que o Ministério Público Sim, também... claro, o teu problema é esse mesmo. Depois entrega ao Ministério Público, o Ministério Público também está partidarizado, entrega à Justiça, a Justiça também está partidarizada. Não, mas estamos a falar daquilo... Quando eu colocava a questão dos fatores críticos, olhava mesmo nesta vertente, porque a ideia que se há é esta de que sendo da oposição, já parte com uma certa desvantagem. E como, de fato, tornar este processo no meio desta desconfiança que existe, no meio desta realidade que vivemos? Como, de fato, tornar este processo, haver sucesso no processo e, de fato, as pessoas agirem como tal, como se espera ou como está escrito nas nossas leis? Olha, calha muito bem o debate de hoje, porque amanhã nós celebramos os 100 anos do grande ícone africano, o Nelson Mandela, que de facto ele não precisou de muita coisa para nos ensinar como que pode-se viver com oposição dentro de si mesmo.
Nós recordamos que quando ele assumiu o poder, os do ANC não queriam que a segurança presidencial fosse também em branca, mas ele incluiu os seguranças que já vinham servindo nos governos anteriores da minoria branca para garantir essa confiança de transição, inclusão, para dizer que para você beneficiar de qualquer, para ter algum benefício do Estado, não precisa estar ou ser do partido que ganhou as eleições. É por isso que nós temos que, esse é um assunto, porque de forma legislada, isso já existe, está lá escrito. Agora, nós precisamos apenas de liderança. Essa é uma questão de liderança, dizer, olha, eu como líder não vou abraçar pessoas como entidades políticas, mas como moçambicanos. E imprimirmos políticas que de facto reforçam essa inclusão. Aí sim nós estaríamos no caminho certo para resolver essas diferenças de questão de partidarização, e dar prémio a quem de facto diz o problema. Nós estamos a ver, por exemplo, na África do Sul, novamente, desculpem que vamos recorrer aqui, ouvimos sempre as notícias da dinâmica da África do Sul, temos ali o presidente Zuma. O presidente Zuma está sendo julgado, ou vai ser julgado, mas tem um processo contra ele que não precisou de proteção do partido político. Alguns até podem argumentar que é a questão de perseguição política ou não, mas o certo é que ninguém está acima da lei, porque as instituições funcionam. E quem faz valer com que as instituições funcionem é aquele que tem o poder, são as lideranças políticas. Dentro da oposição, dentro dos partidos no poder, dentro da sociedade civil, dentro da comunidade religiosa, é a toda a comunidade moçambicana. Agora, nós temos um grande desafio. Qual é o desafio? Porque a política, em termos de fortalecimento institucional, em Moçambique está entregue apenas aos partidos políticos. A nossa comunidade civil, que também deve ser o watchdog de tudo quanto acontece na sociedade, é muito fraca. É por isso que nós temos que continuar como sociedade moçambicana. As nossas lideranças devem continuar a ir imprimir um tipo de dinâmica dentro do processo de educação cívica e também a emancipação da educação, e nós não termos apenas habitantes, mas aumentar também o número de cidadãos. Porque o que acontece é que há poucas pessoas que se interessam pelos processos políticos e eles, de facto, ficam totalmente fora do debate qual nós estamos a tentar aqui suscitar. Então, para nós podermos, de facto, dizer que chegamos a um ponto em que a despartidarização aconteceu, não basta só a vontade política do partido no poder, que amanhã poderia ser a Renamo também a capturar o Estado de uma ou outra maneira, mas temos que também ter instituições fortes, todas elas a agirem num sentido de proteger a soberania e os interesses comuns do povo moçambicano. Mas isso deve partir, porque já está legislado, deve partir, como dizia antes, das lideranças que podem se inspirar ao Nelson Mandela. É isso. Sim. Vocês, doutor Elísio, se de facto interrompemos, mas gostava de dizer... Não, de facto há questões, mas neste aspecto. Continuo a não reconhecer que de facto temos este problema a resolver, que é para permitir que... Portanto, porque é um desafio que se coloca a este processo da integração, e para que de facto possamos atingir que as pessoas sintam que, ao ter os homens integrados na polícia, quer dizer, estes homens de fato servem a todos os moçambicanos sem distinção. Pois é, mas é o seguinte, aqui há um outro problema, penso que até de maior magnitude, é que a questão de ter homens da Renamo dentro, portanto, das instituições, que no meu ponto até já existem em que sentido? Porque nem todo cidadão é obrigado a ser membro de um partido. Primeiro, é um Estado laico, não é? Ponto. Laico no sentido, portanto, religioso, mas também apartidário, dizia. E sendo um Estado apartidário, não é? Logo, significa que qualquer cidadão pode ascender a qualquer cargo desde que reúna os requisitos.
e qualquer desvio portanto, deste processo, se houver qualquer desvio no sentido de nepotismo, qualquer coisa, existem mecanismos também para, portanto, atacar estes portanto, processos desviantes. Então, logo, à partida, para mim, em termos de tese, não podemos dizer necessariamente que é uma grande mais-valia, mas para efeitos de desarmamento mental e para evitar aquela situação do temor reverencial que o cidadão tem quando sabe que existe um partido armado, é muito bom. Aí concordo, portanto, com o colega Nhambe, que é bom que tenhamos, portanto, mas também seria bom que tivéssemos pessoas também dos outros partidos, mesmo que não sejam os partidos que estejam na negociação, do MDM, PIMOS, não sei se ainda existem os outros partidos. Então, portanto, Partido Ecologista, etc., todos os outros partidos. Claro, nós estamos num processo de unidade nacional e as pessoas não podem ser só vistas, ou o mérito não pode ser visto pela linhagem partidária. Isto eu penso que Mas uma questão que gostava de colocar é esta crise que vivemos, este conflito que vivemos nos últimos anos, advém de processos eleitorais. Portanto, resulta sempre, logo a seguir a processos eleitorais, temos essas crises políticas. Temos agora eleições em outubro deste ano e em outubro do próximo ano. Como garantir que estes processos eleitorais que vamos ter agora, num clima de entendimento, não criem condições para que logo a seguir voltemos a uma situação de crise política e que possa empurrar a um descalabro deste processo todo que estamos a... Exato. Se eu pudesse emitir o meu ponto de vista neste aspecto, eu diria o seguinte, que para que se evite qualquer situação de crise, é preciso que se previna. E a prevenção é exatamente o que se está a fazer até agora, que é negociar antes de ir às eleições. E é o que aconteceu, negociou-se, chegaram-se a consensos e se estão a materializar os consensos e materializando... Porque o grande problema que acontece nas tensões pós-eleitorais é a motivação que leva o perdedor a fazer ameaças. Então, se não desse espaço para haver uma motivação, portanto, não dizer que houve problemas em termos da composição dos árbitros, que será, portanto, a CNE, problemas em termos de composição da polícia, etc., e todos esses problemas que se seguem pós, portanto, eleições, que é a integração, que é, portanto, o próprio caráter das eleições e do poder local, penso que não haverá partido algum que, mesmo perdendo, terá argumentos para poder se sentir legitimado de dizer, olha, passa a expressão, senhor povo, eu, partido político X, vou fazer guerra ou vou fazer greve porque acho que houve injustiça. Então, a melhor, ou no meu ponto de vista, a estratégia mais adequada para evitar conflito pós-eleitoral é exatamente sanar todas as lacunas, todas as insuficiências, todos os desentendimentos antes das eleições e que é o que para mim já se mostra concluído. Borges, como garantir que estes processos de fato não nos conduzam a mais conflitos? E que este processo, portanto, não prejudiquem este processo? Bom, eu penso que a fórmula, na verdade, já existe, só falta implementar. Primeiro temos que ter instituições fortes e credíveis. Credíveis no sentido de que os concorrentes às eleições, os cidadãos que são os primeiros interessados nas eleições, acreditam nos atos dessas instituições. Neste momento, as pessoas não acreditam na Comissão Nacional de Eleições. Os estudos feitos sobre a credibilidade das eleições é que as pessoas não acreditam na CNE. Então, essa instituição que está a organizar eleições não é credível, as pessoas duvidam. Quando a Comissão Nacional de Eleições aparece a dizer que não, os resultados são esses, as pessoas dizem não, queremos ver. É uma evidência disso que as pessoas dizem não, queremos vigiar o voto. Votam e querem ficar. É um fenômeno, não é? Não é um ato isolado, é um fenômeno que tem acontecido nas eleições. As pessoas não acreditam nas instituições. Então,
As instituições devem se tornar credíveis. E como se tornar credível? Praticando atos corretos, que se conformam com a lei. Nós temos um slogan interessante, nós como país das eleições, eleições livres, transparentes e justas. Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar o que é que significa isso. E se as nossas eleições são efetivamente transparentes, livres e justas. As eleições são transparentes quando nada acontece debaixo da mesa, quando nada tem que questionar os editais, quando não aparece a força de intervenção rápida a carregar urnas com boletins, depois de trancar e entregá-los no dia seguinte. Quando não aparece ninguém com boletins já pré-marcados sempre a favor de candidato de um determinado partido, que é o partido no poder, para tentar encher nas urnas. Quando não aparecem pessoas como uma senhora que apareceu numa eleição em Nampula, chamada, esqueci o primeiro nome, mas o segundo nome dela é Moçambique. E essa senhora apareceu com boletins de voto, já pré-marcados a favor do candidato da Frelimo. E quando estava para introduzir os boletins, foi interpelado pela população, lhe arrancaram os boletins. Essa pessoa nunca foi publicamente julgada, os julgamentos são públicos, nunca se ouviu que essa pessoa foi julgada. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, as instituições que têm a responsabilidade de organizar os processos eleitorais e aquelas que têm a responsabilidade da aplicação da lei, que é o Ministério Público e os tribunais, não fizerem nada, as eleições vão continuar a dar conflito. As eleições devem ser justas, no sentido de que ninguém deve ser prejudicado deliberadamente. Não se pode inutilizar votos atribuídos a candidatos diferentes daqueles que são do partido no poder. E nós vimos isso nas eleições, nós estamos a trabalhar nisso. Talvez a minha diferença com os doutores aqui é que eu sou jornalista, eles são estudiosos. Eu sou jornalista, então ando no campo a ver as coisas. E Mangueira também é jornalista, vê essas coisas. Você é contra um voto marcado do X a favor do senhor tal da Renamo, e depois o membro da mesa de votação pega numa tinta de impressão digital e vai pintar no outro lado, para inutilizar aquele voto. Nós vimos essas coisas com os olhos. Como é que você não quer conflito depois, quando os titulares dos órgãos são eleitos em processos assim? As eleições têm que ser transparentes, livres e justas. Tem que ser livre, as pessoas têm que ter a liberdade de fazer a sua campanha. Por exemplo, então, como é que você quer que eleições não resultem em conflito quando os candidatos da oposição não podem fazer campanha, são agredidos em choque? Eles fecham o campo de Mahafili porque não pode ir lá fazer a campanha. Quando não pode fazer campanha porque os meios de comunicação pública não lhes dão o tempo de antena. Então, temos que resolver isso. São instituições. Resolvamos questões institucionais e que não vamos ter conflito. Bom, tudo está dito e eu concordo plenamente, certamente, aquilo que aqui os meus colegas acabaram de dizer. Apenas eu irei acrescentar mais um elemento que constitui realmente uma grande fragilidade para a justeza eleitoral e aquilo que são as percepções. Porque que depois a pessoa que vai dizer, come on, como é que esse candidato, como é que esse partido ganhou-se durante o processo da campanha eleitoral, comparando o público que o seguia com os outros, aquele tinha mais do que aquele outro, que depois, eventualmente, quem tem minoria acabou ganhando. O que acontece é que os partidos políticos, a nossa Comissão Nacional de Eleições, ainda não tem uma grande capacidade de mobilização para levar a tudo aquilo que é o potencial eleitor inscrito para as urnas. É por isso que nós temos uma percentagem muito abaixo de 50% e, eventualmente, depois disso abre espaço de vermos uma concentração, é uma hipótese, uma concentração de pessoas que irão, uma minoria das pessoas que irão eleger alguém e não legitimar, não sendo legitimado, porque em termos de popularidade, essa pessoa, talvez esse partido não tinha nada. Mas, por exemplo, se calha com um grupo que estava numa certa zona que votou por ele, o resto que não foram às urnas para votar, então questionam a legitimidade de quem foi eleito. Porque estou aqui a partir da hipótese que quem foi eleito... Mas como garantir que, de fato, estes processos depois não deitem
por terra esses, é questão de credibilidade. esforços, É questão de credibilidade. estes esforços que estão a ser feitos para esse desarmamento? Precisamos de criar a credibilidade. As pessoas, primeiro temos que mobilizar as pessoas, temos que levar as pessoas às urnas. Não podemos continuar a fazer democracia com menos de 50% de pessoas que deviam votar e que não votam, porque isso cria conflitos. Doutor Nhame, eu vou interromper porque tenho já, a partir deste momento temos as linhas telefónicas abertas e temos já a linha o senhor Gabriel Mufundice. Boa noite e já está a participar no programa. Muito boa noite. Saúde ao painel. Na semana passada falámos sobre o encontro já fez para encontrar o coordenador. Isso aconteceu. Sim. Amanhã vão aprovar a legislação na Assembleia da República. É preciso também os jornalistas não se meter, porque alguns jornalistas parece que eles são dos partidos. É preciso, quando faz o jornalismo, é fazer aquilo que você aprendeu, não os partidos. Os jornalistas, como os árbitros, não podem meter a mão. Porque o que é necessário nesse país tem que haver diálogo, tem que haver confiança para não voltar nas guerras. Não estamos nos a desenvolver com as guerras. Aí nas Forças Armadas, alguns vão envelhecer, vão sair, vão entrar no novo sangue. Ao andar do tempo, essas Forças Armadas, da República, será republicano ou será partidário. Agora diz que não, esse o governador Frelimo, todos os polícias, todas as Forças Armadas é da Frelimo. Aí nas Forças Armadas já tem jovens, outros não são membros da Frelimo, outros não são membros da Renam. Então eles estão a trabalhar para também os jornalistas mudam essas mentalidades de estar adaptados. Eu não posso. Bem, muito obrigado. Penso que perdemos o senhor Mufundice, mas continuamos com as linhas abertas para que os caros telespectadores possam ligar e deixar ficar a sua opinião em relação ao tema que estamos hoje a debater, que é a questão da desmilitarização da RENAM e o desafio da reconciliação nacional. O número para o qual deve ligar já está em rodapé, é só pegar o seu telefone, ligar e participar, deixando ficar a sua opinião, principalmente. Bem, tem indicação de ter a senhora Ângela ao telefone, que nos liga de Maputo. Boa noite, senhora Ângela. Muito boa noite. Sim, senhora Ângela já está a participar no programa. Obrigada. Olha, nós temos que ser democráticos, de facto. E a democracia faz. Ou seja, qualquer coisa que a gente faz, vamos semeando, colhemos e temos os frutos. Ok? Então, nós viemos de muito longe, muito longe. Então, é necessário que as coisas que vão se mudando ao longo do tempo, a gente consiga perceber. Ok? Então, não vamos dizer que daqui para aqui temos que ter tudo pronto. Não e não. A pessoa semeia e depois colhe os frutos. Por favor, vamos desenvolver este país de uma forma, como é que eu vou dizer, serena. Somos todos moçambicanos. É o meu desejo, é o meu apelo. Como garantir, moçambicanos. Sim, senhora Ângela, como garantir de fato que este processo chegue a bom porto? Quais são os fatores que considera que são críticos para que, de fato, quem está em frente deste processo... Temos que nos unir. A unidade é que faz
é que junta todo, mesmo numa família. Aliás, disse que a família é a célula básica. Ok? Então, se nós partimos de uma família unida, então vamos continuar a sermos uma família unida para além fronteiras, quer dizer, para além fronteiras dentro do nosso país. Ok? Então, não podemos extravasar as coisas. Nós somos todos moçambicanos. Não importa se você é desse partido ABC. Não importa. Temos que ser todos unidos. É verdade que nascemos, como eu disse, viemos de muito longe. Então, temos que, aos pouquinhos, irmos reconciliando, irmos ajeitando-nos para chegarmos onde nós queremos ir. Onde é que nós queremos ir? Qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino neste país, como moçambicanos? É essa a pergunta que eu faço. O que é que nós queremos? Obrigada. Muito obrigado, senhora Ângela, pela sua contribuição. Continuamos com a linha aberta para os telespectadores, portanto, ligarem e deixarem ficar suas opiniões à volta do tema hoje em análise aqui no programa Linha Aberta, que é a questão da desmilitarização da RENAM, o desafio da reconciliação, como de fato tornar este processo com sucesso e de fato conduzir aquilo que todos desejamos, que é uma paz efetiva, que é um país sem que viva permanentemente com o espectro da guerra. Tenho indicação de ter o senhor Paulo, que nos liga a partir de Gaza, da província de Gaza. Senhor Paulo, boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, senhor Paulo, já está a participar no programa. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos. Sim. Sim, senhor Paulo. Em primeiro lugar, cumprimentar ao painel e pedir, não é, a todo mundo, que a todos os moçambicanos, acima de tudo, que abordem os assuntos muitas vezes como eles são. Em todos os debates que nós temos acompanhado em todo o país, nós acabamos não focando alguns aspectos. Quando colocou-se aí a situação de sempre reclamar, sempre voltar-se à guerra após as eleições, é preciso nós vermos que sempre que o partido RENAM, por exemplo, perde, sempre fala do cenário da guerra. Mas nas últimas eleições, por exemplo, foi observado que a lei eleitoral foi mexida tendo em conta aquilo que eram as exigências do partido RENAM. Mas ainda assim, logo a seguir as eleições, o cenário que nós vivemos foi o mesmo. Voltar às matas e ir à guerra. Então, enquanto esse bichinho não for tratado, mesmo depois dessas concessões todas que estão sendo feitas pelo governo e tudo mais alguma coisa, eu creio que se a RENAM não ganhar, por exemplo, como acredita que há de ganhar nas províncias em que teve mais votos nas eleições passadas, corremos risco, sim, de a RENAM voltar à guerra. Mas como tratar esse bichinho, senhor Paulo? Não percebi? Como tratar esse bichinho, como disse, que temos de tratar o bichinho, de fato? Como tratar esse bichinho? Eu acho que há muita gente que tem medo de assumir que há muitas forças externas ligadas aos conflitos armados em África no geral. Sim, eu dizia que primeiro devemos deixar de ter medo de assumir que os conflitos armados africanos, no geral, estão diretamente ligados a forças externas. Quando falo de forças externas, estou a falar de forças que vêm de fora de África. Temos muitos países interessados que nós continuemos vivendo em conflito.
para continuarem a tirar dividendos e pegarem aquilo que sempre pegaram de África. Isso é uma realidade. Mas ninguém, infelizmente, tem a coragem de aparecer em debates como estes, em todas as televisões, colocando essa situação. Nós tivemos a situação da Líbia, do Egito, estou falando de situações recentes, não é? Onde nós sabemos que forças exteriores colocaram lá a sua mão e destruíram aqueles países. E que eram países que, quanto a mim, apesar de não viverem num cenário democrático como tal, tinham uma qualidade de vida muito melhor da que tem hoje. Isto é uma realidade. E hoje estamos aqui, em conflito, em Moçambique, não é? E nunca ninguém se lembra desse aspecto. O que é que realmente tem motivado estes conflitos que a Renamo tem colocado? Bem, Sr. Paulo, costuma-se dizer, na verdade, que quando entra um feiticeiro numa casa é porque alguém abriu a porta. Como podemos fazer, de fato, para evitar que se abra a porta para esses feiticeiros estrangeiros que está a referir, tenham espaço para, de fato, criar essa desestabilização? Exatamente. Já dizia a minha colega aí. Sim? Sim. Já dizia a minha colega ouvinte aí, que ligou, que acima de tudo é preciso que haja união e que nós nos assumamos sempre como moçambicanos. Porque o que tem acontecido é que esses feiticeiros de facto aproveitam-se do fato de cada indivíduo olhar apenas para o seu umbigo. Apenas olhamos para os interesses individuais. E enquanto assim for, qualquer indivíduo aparece e promete qualquer coisa. Se nós nos lembrarmos desde os tempos da ocupação colonial portuguesa, não é? Isso foi assim sempre. Nós nos entregávamos a nós próprios, como irmãos, em troca de especiarias, em troca de ouro, em troca de tecidos e mais alguma coisa. Nós próprios, como africanos, caçávamos a nós próprios como escravos. E até hoje a nossa mentalidade não muda, continuamos assim mesmo. Exatamente porque só pensamos no nosso umbigo. E não queremos acreditar. É importante que todos nós estejamos bem. Bem, Sr. Paulo, muito obrigado. Vamos deixar, restamos muito pouco tempo no programa. Agradecemos, portanto, penso que ficou muito clara a sua posição. Vamos deixar, portanto, para que os outros espaço aos outros telespectadores possam participar. Infelizmente, o tempo que nos resta é muito pouco, daí que pedimos ao próximo telespectador que fosse mais sintético na sua colocação em relação ao tema que está hoje em análise. Tenho indicação de ter o senhor Humberto, que nos liga a partir de Inhambane. Boa noite, senhor Humberto. Boa noite. Senhor Humberto está a participar no programa. Muito obrigado por ter esta oportunidade também de interagir aí com o painel, e fiquei bastante emocionado quando um dos painelistas citou o exemplo do nosso falecido presidente Mandela. Eu penso que é um bom exemplo, de fato, para nós refletirmos acerca da reconciliação, né? Eu também tive a oportunidade de ver um desses filmes, o Invictus, quando ele citou a questão dos guarda-costas que eram tanto do presidente anterior, que era branco, né? Em que o próprio chefe dos guarda-costas, assim podemos dizer, tinha medo de trabalhar com os brancos, alegando que os mesmos que estavam para ali matando não podiam trabalhar ali por perto. Ele disse: olha, meu filho, quando as pessoas veem você, estão a ver a mim. Era muito importante que a reconciliação começasse aqui mesmo no gabinete. Nós temos que reconciliar a partir daqui mesmo. Ele insistiu: mas olha, esses ainda são capazes de ter oportunidade de matar. Sim, tá bom. O perdão também começa aqui.
Perdão, sim, o perdão cura a alma, meu filho. Pega. Então, eu penso que é uma grande homenagem, de facto, para o povo moçambicano. Dirigindo já para o jornalista nosso aí, parece que é o Sr. Borges, agradecia que, de facto, como jornalista, né, tornasse-se um veículo importante para que esta confiança que a Renamo e o governo da Frelimo, não é, estão a cultivar para o fim de tudo e trazer um paz. Portanto, eu até tenho ouvido aí nos órgãos de informação, os próprios membros da Renamo, membros externos, como a Ivone, a dar, sei lá, digamos, confiança no trabalho que o Presidente da República, quando, por exemplo, reclamava o fato da Assembleia ter medido questões militares na Assembleia da República, não sei o quê. E dizia que não, o Presidente da República está a fazer um bom trabalho com a liderança da Renamo. Quer dizer, é preciso haver essa confiança. Nós temos que cultivar a confiança. E essa questão de cultivar a confiança não cabe apenas às pessoas que estão diretamente ligadas ao processo. No meu entender, é da nossa responsabilidade, principalmente o senhor como é jornalista, não é? E a maneira como o senhor trata o assunto aí, como vai falar, como vai chegar ao meu ouvido, também tem um impacto no meu comportamento. Então eu acho que vamos cultivar a confiança, né? Vamos cultivar a confiança para que, de facto, este problema, não é? Amanhã possamos dizer, sim senhor, valeu a pena. Foram muitos anos, mas valeu a pena a coragem que o Presidente da República neste momento está demonstrando ao mundo, né, aos moçambicanos, que é possível fazer alguma coisa. E para não ocupar o espaço para os demais, muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Sr. Humberto, pela sua participação. De facto, resta-nos muito pouco tempo, gostávamos de ter muito mais espaço para que outros telespectadores pudessem ligar e deixar ficar a sua opinião, porque de facto este é um tema, é um assunto que diz respeito a todos nós e que todos nós temos alguma coisa a fazer para que de fato este processo possa decorrer segundo o desejado, porque queremos de fato nos tornar um país normal. Um país normal é aquele em que não tem partidos políticos armados, em que todos os processos correm de acordo com aquilo que foi acordado na Assembleia da República, que são as leis que vigoram no país. Estamos mesmo quase no fim do nosso programa. Gostava de ter a vossa últimas considerações e também tendo em conta esta participação dos telespectadores. Sim. Bom, talvez corroborar um pouco com a opinião da telespectadora, penso que foi a única mulher, a senhora Ângela de Maputo, quando diz em certa parte da sua alocução que as coisas não podem ser todas daqui para aqui. Ok, concordo em certo aspecto, mas tem que haver sempre prazos, principalmente quando nos comprometemos a fazer qualquer coisa. Eventualmente, neste processo, iria olhar mesmo para a questão da desmilitarização, a desmobilização, a reintegração. Portanto, isto não pode ser um processo ad eterno, tem que ser um processo com prazos, com dias ou meses, não sei se chegaria até aí, mas penso que os peritos militares terão mais, portanto, autoridade para definir os prazos, tanto que tal. Agora, eu penso que o grande problema, talvez em tom de fecho, seria a questão, quando o colega Borges levantou a questão de viu problemas quando assistiu às eleições na qualidade de jornalista e que viu algumas fraudes. Eu penso que é um problema de cidadania, e não necessariamente um problema que tem que ser levado como um problema político ou politizado. O que é que vai ser cidadania? Se eu perguntar agora ao colega Borges o que é que ele fez como cidadão quando viu alguém a borrar o boletim de voto, o que é que ele fez? Tenho dúvida
que ele vai me dizer que foi a polícia, indicou a pessoa, acompanhou o processo e até esperou o julgamento, etc. Não. Portanto, porque estamos a falar de um crime eleitoral e os crimes eleitorais são crimes públicos. Os crimes públicos podem ser denunciados por qualquer pessoa. Então, ao invés de, portanto, gigantizar um problema que pode ser resolvido em caso, tem que ser, portanto, deixa-se de estar ali e depois vai-se reportar como, pronto, naquela urna houve esta é aquela fraude e pronto, agora já não há legitimidade para eleger ninguém. Quer dizer, é verdade que há situações de crimes eleitorais, é por isso que eles estão lá no Código Penal, estão lá na legislação eleitoral, etc. Mas também não é menos verdade que nós, como cidadãos, temos que agir prontamente e se não conseguimos agir prontamente dentro daquele círculo, vamos tentar num círculo maior ou com maior responsabilidade, eventualmente. Se vamos à polícia local, não somos atendidos, vamos à polícia, portanto, provincial. Se não somos atendidos, até podemos ir ao comando geral. Eventualmente, sem chegar aí, podemos começar pelo Ministério Público local, etc. E eu nunca vi, sinceramente, um caso em que um procurador recebeu e não deu encaminhamento à resposta. Ok, pode ser que a resposta possa tardar. Não vamos falar de casos... Estamos muito confusos. Pois, é verdade. Então, só para terminar mesmo, dizer que, olha, quando é questão de eleições, é preciso que tenhamos que agir com cidadania, que é denunciar os casos de fraude e não guardarmos para nós, para depois despoletar na imprensa como se fosse um caso que não tivesse solução, mas que podia ter uma solução local. Bom, eu queria convidar o Dr. Liz para ser observador das eleições, nas próximas eleições. Pode qualquer cidadão ser observador. No seu tempo muito apertado, seria muito bom que o doutor fosse observador das eleições e ia ganhar muita experiência. E sobre a pergunta concreta, o que eu fiz quando eu presenciei esses casos? Bom, enquanto jornalista que trabalhei em muitos lugares, incluindo na STV, em tempos idos, eu reportei, então o meu papel ali é só de reportar, né? Estou lá com uma missão como jornalista para reportar, não para fazer queixas. Mas há muitos casos que depois posso dar, doutor, que foram iniciados nunca foram concluídos, né? Então, este caso dessa senhora Moçambique que eu referi, nunca foi concluído, foi reportado pela imprensa, a senhora foi detida naquele momento porque tinha boletim no voto, nunca se soube mais o que é que se fez com a pessoa. Bom, indo ao debate, eu queria reforçar primeiro que este processo ainda não está concluído. O desejo dos moçambicanos é que esse assunto estivesse encerrado, mas ainda não está encerrado. A forma como vamos conduzir o processo enquanto o país nos próximos dias vai determinar muito o desfecho do processo. Eu sei, por exemplo, as leis que é suposto ser debatidas e aprovadas amanhã são 3. A lei da implantação das autarquias, a lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos autárquicos e a lei de tutela. Mas esta última lei de tutela, que na verdade é a verdadeira lei da descentralização, porque define, em poucas palavras, quem é que fica com dinheiro dos impostos e quem é que fica com poder. É a autarquia ou é o governo central? Esta lei está em risco de não ser aprovada. Até ontem ainda não havia entendimento ao nível da 4ª Comissão da Assembleia da República entre a Frelimo e Renamo, mais uma vez, para aprovar essa lei. Então, esse processo não está acabado. Nós precisamos, sim, de nos unir. Concordo com a senhora Ângela, concordo muito com a crítica suave, muito civilizada do senhor Humberto. Precisamos de dizer que as coisas estão a correr bem, mas ainda não chegamos onde queremos chegar. Temos que continuar a fazer as coisas bem. E a última coisa que eu gostava de dizer, e já disse aqui uma vez no debate, é que a forma como as eleições autárquicas vão ser conduzidas vai ser determinante para alcançar a paz e para o desarmamento da Renamo, porque eu não acredito que a Renamo o processo de desarmamento vai se concluir antes das eleições. Não acredito. O processo de desarmamento só pode se concluir depois das eleições de outubro, se ainda for em outubro. Então, a forma como as eleições vão ser conduzidas, se vão ser livres, transparentes e justas nos termos que falei anteriormente, vai ser determinante para a conclusão do processo. Doutor Simão ficou com o último e com menos tempo também. Foi o primeiro comentário. Pronto, acho que tudo já está aqui discutido. Uma das coisas que eu gostaria que falou, que não pude referenciar antes,
é que os conflitos, na verdade, chegam a eclodir não necessariamente porque já chegamos a um processo eleitoral que não está bom. É um processo, não é? Por exemplo, uma das causas do conflito eleitoral em Moçambique é a atuação dos órgãos como a Assembleia da República, não é? Que perpetuam, digamos, não fazem o seu papel de watchdog ao governo. Eu nunca vi uma Assembleia da República como a nossa, em que o governo, quando sempre se faz presente, não é, na prestação de contas, é sempre bem louvado, apenas quem critica é a oposição. Acho que em algum momento nós temos que ter o sentido do Estado para evitar resolver muitos problemas. E acho que não há exceção quanto à questão da Comissão Nacional das Eleições. Para ela poder ganhar a credibilidade, tem que de facto ter os parlamentares a dizer sim, nós precisamos de uma gestão eleitoral transparente, tem que ser a liderança do governo, do partido, de todos os partidos políticos, religiosos, de facto que incentivam esse tipo de atitude, porque é essa forma de a gente estar um pouco de fora, dizer que tudo acontece, está tudo bem, vamos organizar, Não temos que mudar de postura, Bem, muito obrigado a todos por terem estado aqui no programa e agradecer também aos telespectadores que nos acompanharam nestes 90 minutos do programa e dizer que nós voltamos na próxima terça-feira com mais um tema para análise aqui no Linha Aberta. Agradecemos e desejamos boa noite, bom descanso e até amanhã.